pessoa que estava ali cometendo um crime. Ele era um irmão que surtou. Falei, nossa senhora, se alguém de Itaquera que surta, não? É ladrão, não é? É ladrão. É alguém, não é? O nosso irmão surtou, ele simplesmente teve um surto. Justificou-se porque ele tem uma posição social com alguém que surtou. E os outros também não vão surtar para quebrar? Quer dizer que aqueles depredadores também não estão em surto? Não é? É um absurdo a forma como nós enxergamos a vida. Há uma diferenciação entre aquele que tem recurso e aquele que não tem. E nós aceitamos isso com a maior naturalidade. E essa não é a realidade. O delinquente é delinquente em qualquer situação, em qualquer posição social. Independente de que castas ele tenha vindo. Então nós precisamos ter em mente que a nossa educação, o nosso modo de encarar a vida é esse. Não é porque o indivíduo mora em tal bairro ou tem tal posição social que ele surta. Não é? Nós vimos também umas questões, as crianças que usam drogas ou as pessoas que usam drogas em alguns lugares são nóia, são chamadas de nóia. Em alguns lugares elas são chamadas de dependente químico. Não é? Se ele é bonitinho, ela é dependente químico. Não é? Se ele era pobre, é nóia. Não é? São preconceitos enraizados no nosso próprio meio. Nós agredimos a nossa inteligência e os nossos pensamentos quando nós permitimos que essas coisas adentrem a nossa mente, que essas coisas nos envolvam. Quando nós estamos falando de desprendimento, nós estamos falando disso. Por quê? Mas você falou, pô Edson, você fez um discurso até agora, falou dessas questões preconceituosas, falou de desprendimento, falou desse processo de vida, falou de física quântica, de experimentos, mostrou para nós aí as suas reflexões. Mas em que você se baseia para dizer isso? Não é? Qual é a base para que nós possamos hoje fazermos uma ideia melhor, criarmos um conceito de vida? A nossa ideia religiosa. O nosso pensamento vem sendo construído desde Moisés. Quando Moisés esteve conosco, ele nos apresentou lá os mandamentos da lei de Deus. Não foi isso? Foi ou não? Sim. Ele apresentou para nós os mandamentos da lei de Deus. Junto com os mandamentos da lei de Deus, ele apresentou-nos também as leis administrativas que ele criou para a organização do povo hebreu, do judeu. Tá certo? Depois, mais para frente, nós melhoramos consciencialmente, nós evoluímos de um processo infantil, que lá no Moisés nós ainda éramos pessoas, espíritos numa fase de infância, nós melhoramos, chegamos em Jesus na fase ainda de criança. Por isso que o nosso método vai usar a imagem da criança, porque nós éramos crianças, lá espiritualmente falando, quando Jesus esteve conosco. E Jesus, então, atualiza Moisés e fala para nós: Deus é Pai, é um Pai de amor, é um Pai de misericórdia. Eu vim para que possais ter vida, para que tenhais vida, e vida em abundância. Eu vim para que a vontade de meu Pai se cumpra. Eu vim para apresentar-vos mais uma fase evolutiva cuja qual vocês já estão preparados. Porque Jesus revoga tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, inclusive o dente por dente, olho por olho, que é o comportamento que nós temos hoje ainda. Nós ainda temos o comportamento do dente por dente, olho por olho. Não é? Porque nós pensamos nos vingar do outro, dente por dente, olho por olho. Porque nós ainda não permitimos o ensinamento de Jesus, que manda nos perdoar 70 vezes, 7 vezes o nosso semelhante cai na nossa cabeça. Então Jesus já nos trouxe um outro paradigma, vamos usar uma palavra que está aí no nosso jargão, paradigma. O que é paradigma? Uma forma diferente de ver a vida. Então nós tivemos um conceito em Moisés, que lá trouxe os 10 mandamentos. Jesus não revogou os 10 mandamentos, que são leis morais, não há como revogar o que é moral, o que é a verdade. Ele aperfeiçoou a
Senhor e mostrou para nós uma forma de vida diferente. Né? Resgatou aqueles nossos irmãos que estavam muitas vezes jogados na sarjeta, como nós dissemos, que eram aquelas pessoas que eram jogadas na rua, que nós podemos dizer que eram doentes, porque o doente era excluído, era jogado na rua. As mulheres eram tratadas como animais. Aliás, seria uma boa se nós voltássemos na época de Jesus. Aqui a maioria é mulher, né? Aqui a maioria é mulher. Seria uma boa, viu? Vocês estariam numa situação horrível. Hoje, uma situação do jeito que está, pensa bem. Quantas prestações é para comprar um carro? 72, não é? E aquele carnezão desse tamanho. Não é verdade? Desse tamanho o carneiro. Casas Bahia tem vários, né? Se o indivíduo nessa época ficasse endividado e as Casas Bahia e o concessionário batesse na casa dele cobrando, e nós estivéssemos na época de Jesus, sabe quem que nós daríamos em pagamento? A mulher. E junto as crianças, gente. Imagina se o cara está por aqui com ela. A primeira coisa que o cara ia fazer quando ele estivesse por aqui com a mulher, eu vou comprar logo 2 cálculos rapidinho, porque eu quero me livrar da mala. Né? Então ele ia vender a mulher. E isso não faz muito tempo. Alguns, comecinho do século XXI, finalzinho, estava se discutindo na França se a mulher tem alma. Olha aí. Não, é um absurdo. não tem alma. Para nós é um absurdo. A mulher não tem alma. Então imaginem as senhoras e senhoritas onde estariam casadas com um cara muito endividado. Isso é inveja. Isso é inveja. Inveja? Porque o ser mais perfeito que tem no universo é a mulher. Graças a Deus, né? Graças a Deus. É verdade, o ser mais perfeito que existe é a mulher. Porém, na cabeça da mulher da homem. Até falam que Deus era uma mulher. Não, que causa estresse raciocinar nesse ponto. Porque isso é bullying. Se Deus é pai, né? É bullying. Se Deus é pai e Ele é criador, Ele tem logicamente os 2 gêneros. Pai e mãe. Não tem outra forma de pensar. Só que na nossa ignorância, nós acreditamos que Deus é homem. Então, Ele só olha e só valoriza os homens. É o machismo de vocês. Não, é coisa de trololó. É coisa de trololó. Por quê? Como Jesus vem, Jesus atualiza tudo isso. Jesus atualiza tudo isso e eleva a mulher para uma condição maior. Porque quem fica embaixo ali na hora que Jesus está crucificado, a maior parte são mulheres. Quem está aqui se instruindo, a maior parte é as mulheres. Quem é governante do país é uma mulher. Porém, o que envergonha é que a mesma mulher está dançando funk lá fora. Que são a nossa juventude que está com ela. Então, se a mulher está se erguendo, ela mesma está na outra contrapartida, acabando com o processo de equilíbrio que ela mesma está desenvolvendo, por falta de atenção. E, vamos dizer aqui, orientação. Por isso que nós precisamos levar para a nossa casa Jesus, levar Jesus para casa, não é só para que nós possamos fazer a nossa prece, é para criar ideias novas. Jesus atualiza para nós o pensamento humano. A coisa ficou antes dele e depois dele. Isso nós temos que ter em mente. E vou dizer mais. Nós tivemos Jesus que atualiza tudo isso. Depois vem ainda pior o Consolador prometido, que é a doutrina do Espírito. E quando o Consolador prometido vem, ele diz o seguinte: nós não vimos revogar a lei, vimos dar cumprimento. Não vim revogar Jesus, eu vim dar cumprimento. E fala bem claro o Consolador para nós: eu vim para esclarecer e falar abertamente tudo aquilo que Jesus não pôde falar para nós. Porque nós ainda estávamos na fase infantil. Ora, na palavra do Consolador, já começa a trazer para nós uma reflexão diferente. Porque se ele fala que ele veio para esclarecer e falar abertamente o que Jesus falou para plasmar, é porque nós ainda não entendemos Jesus. Porém, existe em nós uma classificação, uma condição diferente. Porque nós já estamos muito mais maduros para entender abertamente o que Jesus quis nos ensinar. E aí,
vem a parte mais complicada de refletir. Porque o Consolador prometido nos apresenta a reencarnação e nos fala que não existe a morte. A lápide dos túmulos vazios, é assim que está escrito na codificação. E nós hoje temos que pensar, poxa, Jesus nos apresentou um par de amor e misericórdia, apresentou a lei de amor. A doutrina espírita está apresentando uma outra parte da ciência do espírito, que é a reencarnação e a imortalidade da alma. Não é? A nossa ciência, hoje, já consegue verificar as coisas que ocorrem no espaço. Nós estamos falando de nanotecnologia, nós estamos falando de cibernética, nós estamos falando de comunicação. Antigamente a coisa era nem por telex, né? As coisas eram, vou usar aqui a comunicação mais rápida há um certo tempo, era no tambor. Né? Batia-se o tambor aqui, o cara ouvia lá ou fazia esse sinal de fumaça. Hoje, você clica na internet, você está no Japão, nos Estados Unidos, e tem fração de segundos. Hoje nós descobrimos que o nosso cérebro, ele reflete, ele pensa em milésimos de segundos. Quer ter uma ideia do que representa isso para nós, nos nossos estudos, no avanço que nós temos? Pensa o seguinte, se eu disser para vocês assim, o Pedro acha que João é bonito. Pedro acha que João é bonito. Vocês já pensaram aí, dentro dessa frase que eu construí, olha, João acha Pedro bonito. Não é? Isso 1/1000º de segundo, sem que faça assim esforço. Quer ter uma outra ideia do que nós representamos? Feche os olhos. Feche os olhos. Deixe os olhos fechados. Agora imagine o seguinte. Você está na sua casa, está abrindo a geladeira, pega um limão, corta o limão no meio, abre a boca e espreme o limão na língua. Abre os olhos. O que aconteceu? Azedo? Quem sentiu o azedo na boca? Salivou. Então, esse processo é o seu cérebro. Só que quando eu fotografo esse cérebro, nesse pensamento, nessa situação, dentro das máquinas hoje, eu não vejo o pensamento, eu vejo a energia, a eletricidade que vai de um ponto a outro do cérebro, sem que nós consigamos saber aonde se forma o pensamento. Então, hoje, por uma questão natural, a ciência sabe que quem forma o pensamento não é o cérebro. O cérebro é uma máquina de resposta. Essa é a nossa ciência hoje. Se a nossa ciência está assim, o Consolador prometido vem atualizar-nos para que nós possamos pensar diferente. Nós temos dificuldade de mudar o que nós sentimos e pensamos. Por isso que a nossa vida não melhora. Por isso que nós continuamos com os mesmos problemas. Porque nós não atualizamos o hardware que está aqui dentro. E aqui dentro. Nós ainda não pegamos Jesus, que apresentou-nos um conjunto de orientações e diretrizes, e aplicamos a nossa vida. Nós ainda estamos dentro do pensamento mágico. Ele tem que vir aparecer para nós, para que nós possamos nos melhorar. Ou um espírito materializar-se para que eu possa melhorar. Ou alguém tirar de mim a dor que eu mesmo coloquei. Ou alguém vir para mim dizer o que eu devo fazer. Porque eu ainda quero que alguém faça algum processo mágico para eu não sentir dor. Porque eu ainda quero que alguém faça com que eu consiga
aquilo que Jesus já disse que está dentro de mim, que é o reino de Deus. Tudo que eu quero de bom está aqui, dentro dessa coisinha linda. Porém, eu não consigo acessar, porque eu não consigo fazer modificações comigo mesmo. Ou seja, eu ainda não aceito que eu sou uma centelha divina, capaz, com possibilidades de me melhorar. Por isso que eu me permito tristeza, por isso que eu me permito arrogância, por isso que eu me permito ofender o meu semelhante. Por isso que eu me permito muitas vezes achar que o outro tem obrigação comigo quando eu tenho obrigação comigo mesmo. Por isso que Jesus foca sempre no ti mesmo. Então, hoje, nós estamos diante de uma atualização do nosso pensamento e nós precisamos fazer isso. Precisamos pegar o Evangelho e não tratá-lo como um livro ou como algo que eu vou ler, mas algo que venha para que eu possa, ao longo dos meus dias, tentar colocar em prática. Porque nenhum de nós aqui, sem exceção, do menor até o maior, todos nós tivemos muito contato com o Evangelho de Jesus. Muito. Porque nós estamos há 2013 anos, e se nós fizermos um cálculo reencarnatório, todos nós tivemos contato com o Evangelho. Tem muitos daqui que foi padre. Aquele que não foi padre foi freira. Né? Foi uma freirinha mais ou menos, que eu vou falar das mulheres, né? Uma freirinha mais ou menos lá, andou pulando o muro, mas foi uma freira. Por quê? Se nós pensarmos bem, o problema não é saber o Evangelho, o problema é vivenciar ele. E vivenciar o Evangelho é desprender-se, é auxiliarmos uns aos outros, é colocarmos em prática, é sermos, na medida do possível, doarmos alguma coisa de nós. E não precisa muito esforço, como eu disse, você se dedica meia hora a ajudar uma criança, 15 minutos para esclarecer alguém, para fazer uma visita, para fazer alguma coisa que vai fazer a diferença. Né? Auxilie uma casa como essa, se associando, para que a casa possa se fortalecer e possa gerar maiores benefícios, trazer pessoas para fazer mais palestras, criar novos processos de trabalho, fazer processos para que nós possamos ter qualidade de vida, que é o nosso objetivo maior. Sem isso, nós não conseguiremos nada, meus irmãos. Nossa juventude vai continuar falando que é periferia, e periferia se justifica todos os problemas. O professor hoje, estou vendo o hipócrita ali, o professor hoje é um coitado. Né? Não um coitado no sentido vulgar da palavra, mas porque ficou para ele a responsabilidade que cabe aos pais de educar. O professor hoje ele sofre coerções. Outro dia uma colega me disse que o menino tacou uma cadeira nela. Pegou uma cadeira e tacou na professora do professor. Muitos não sabem ler hoje. Muitos de nós hoje, ainda observando os nossos jovens hoje, tem um analfabetismo estranho, porque você com 16 ou 17 anos a pessoa sabe ler. E como você vai falar para ela que sem saber ler ela não vai conseguir melhorar de vida? Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque esse problema, vamos colocar aí o exemplo do lixo, que está sendo jogado na rua. Se eu começar a jogar muito lixo na rua e não for recolhido por alguém, o lixo vai parar na minha casa. E não é a autoridade, política ou os administradores que têm que ver isso. Nós também temos responsabilidade sobre isso. Nós vivemos em comunidade. E quando eu vou estudar, verificar, fazer uma reflexão, nós entendemos uma coisa muito importante como o estudo espiritista, como o estudo da doutrina espírita ou como o estudo religioso. Eu não consigo viver sozinho. Eu preciso do outro. Se eu preciso do outro, eu tenho que fazer tudo para que o outro se sinta bem. E o outro fazer tudo para que eu me sinta bem. Então não adianta eu tentar me esconder dentro de casa, me isolar. Dia menos dia a dificuldade vai bater dentro da minha casa. Por isso que nós precisamos nos unir, criar os mecanismos de voluntariado para que esse voluntariado seja colocado em prática com os ensinamentos que a doutrina espírita nos colocou. Vamos criar mecanismos de
de levarmos essa ideia de modificação dos conceitos que hoje são equivocados, que não são trazidos, para os nossos lares. Conversar, trazer os nossos jovens aqui para casa, ou para a evangelização infantil, mostrar um percurso, uma ideia renovadora, uma ideia arrojada como essa que nós estamos vendo, para nós possamos criar um bairro saudável, uma localidade saudável, onde nós possamos conviver. Não vamos deixar de lado a possibilidade que Deus nos concede nesse instante de transição planetária, de aplicarmos o conhecimento que nós recebemos, para que nós possamos fazer justo, talvez lá na frente, a oportunidade de permanecermos aqui. Porque nós sabemos que o nosso planeta está em transição. O joio vai ser separado do trigo. E nós estamos pensando que muitas vezes o joio são esses nossos irmãos delinquentes. Não são, não. Os joios são os que têm conhecimento e não utilizaram. A quem muito foi dado, muito será pedido. Acabamos de falar. E quem é que está sendo dado? Para quem que está sendo dado? Para nós, meus irmãos. Tem muitos irmãos nossos que estão na rua padecendo, e eles estão na rua padecendo, sofrendo as consequências daquilo que eles plantaram, sem lamúrias. E nós muitas vezes estamos aqui na casa do Espírito, orando, pedindo a Jesus que nos alivie o fardo, pedindo auxílio. E isso não vai vir de uma forma simplista, vamos dizer, que vai só aliviar. Nós vamos angariar a responsabilidade. Não é? Porque eu me alivio com Deus a passeadas, a mãos cheias. Mas também o indivíduo de montão. Por isso que hoje nós temos uma qualidade de vida ruim. Então, qual é a ideia do desprendimento? Da utilidade providencial da nossa fortuna. Todos nós que estamos aqui, volto a dizer, somos afortunados. Aqui não tem ninguém doente, aqui não tem ninguém com dificuldade, aqui não tem ninguém com processos de inutilização. Mas como você pode dizer isso? Como que você pode afirmar isso para nós? Por quê? Se você está aqui e tem alguns problemas, você já deve ter notado que você não é doente. Você está doente, então é provisório. Logo mais você vai se curar. Você também já deve ter notado que aqui você vai receber uma gama de ensinamentos. Esses ensinamentos vão te remeter a estudos. Os estudos vão te levar a pensar no seguinte: fora da caridade não há salvação. E o que é a salvação? Nossa melhoria. Então, você recebe de um lado para aplicar no outro. É uma caderneta de poupança. Eu faço, aplico para receber os rendimentos. Ah, mas você está aí, você está falando isso, não é? O que a mão esquerda faz, a direita não sai? Sim. Sim. Mas para eu começar a fazer, dar esses passos, eu preciso pensar. Eu preciso fazer modificação em mim. E quando eu penso, eu reflito, eu amadureço. Então, de qualquer forma, mesmo que nós façamos a caridade desprendida, desinteressada, vai haver um processo analítico por nossa parte. Naturalmente. Então, desprendimento é posicionar-se. Posicionar-se é criar uma nova personalidade. E entendo personalidade fazer boas escolhas. Nem fazendo boas escolhas, receber os frutos do meu plantio. E os frutos do meu plantio vão ser aquilo que eu der direção ao meu próximo. Eu só vou colher chuchu se eu plantar chuchu. Se eu plantar pepino, eu vou colher pepino. Não tem outro jeito. É lei, é regra. Então, não adianta nós querermos nos envolver, talvez, com uma ideia que vai nos fazer imaginar coisas sem que haja o despertamento de nossa parte na direção do bem maior. Então, fica aí, meus irmãos, a reflexão em torno do capítulo, utilidade providencial da fortuna, entendendo que fortuna são as nossas capacidades, os nossos talentos que foram dados por Deus, entendendo que todos nós somos capazes e que a saúde, o equilíbrio, o bem-estar que nós desejamos vai ser dado para nós na medida com que eu me desprender das minhas dificuldades em direção ao meu próximo. Vamos levar para casa a ideia de Jesus, dividir essa ideia com os nossos, no nosso lar, para que essa ideia que está aí, no nosso meio, falando para o nosso jovem, que
e ele é um ser pobre de espírito, não é real. Para que ele possa entender a importância que ele tem como espírito nobre e criado por Deus. Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Se alguém tiver alguma pergunta, estarei por aqui por alguns instantes. Faço com grande gratidão em responder às vossas perguntas.